Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do nosso PodPack, é o podcast da Pernambuco Consultora. E agora, com o canal próprio, tá, minha gente? Tínhamos os episódios do PodPack dentro do canal da Pernambuco Consultora, no YouTube e no Spotify. E agora estamos com o canal próprio, então vocês já podem procurar e digitar no YouTube, tá? PodPack. Se inscreve no nosso canal, dá uma curtida, um likezinho nos nossos episódios. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para vocês. E faz parte da dinâmica do YouTube entender que se você coloca lá seu like, se você se inscreve no nosso canal, esse conteúdo é importante para você e você vai ficar sempre informado e antenado sobre os nossos episódios, tá? Então comenta, dá a tua sugestão de quem você acha, de que tema a gente pode trazer. Segue a gente no Instagram, Pernambuco Consultora, e o meu Instagram é Mariana Vanderlei 1. E hoje a gente vai conversar conversar sobre um assunto que muito me interessa, certo? É um assunto que eu gosto, que eu curto pesquisar, que eu curto me informar, mas eu sinto que é um assunto infinito. Por mais que a gente escute nas redes sociais, veja nas redes sociais sobre o tema, sempre é importante a gente conversar com pessoas de referência, porque tem muitas coisas que a gente fica com dúvida. Se isso é só para vender, ou se isso é verdade, se isso funciona. Então, a gente vai conversar hoje sobre presença digital que você precisa dominar nas redes sociais, tá? E comigo está Eduarda Vanderlei, a mais linda do planeta. Diga lá quem é você. Marketing da Pernambuco Consultora, é isso? Isso. E por que você está aqui hoje? Atualmente eu estou trabalhando com a parte de performance para o Instagram, não só o Instagram, mas toda a parte de campanha da Pernambuco. Muito bem, desafio, né? Porque esse tema também é super difícil, novo. A gente tratava marketing infinito. A gente tratava marketing, era anúncio de jornal. E agora é um trabalho completamente diferente, né? A gente entender essa dinâmica de rede social e de performance e a gente tentar anunciar sem conhecer tanto. Por isso que a gente tem que estar sempre se informando, né? E é infinito. E está aqui comigo também Gustavo Bellarmino, jornalista, produtor de conteúdo, empreendedor e diretor da agência Um Post. Obrigada, Gustavo, por aceitar nosso convite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão aqui na mesa, os que estão nos vendo e assistindo. É um prazer imenso. Adorei o convite porque durante alguns anos eu participei muito de programas em rádio na CBN Recife, quando ainda era do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, falando de gastronomia. Desde aquele tempo eu já trabalhava com o digital. Já era rede social, né? Já não era rede social, não tinha esse nome, mas já tinha uma conotação de você falar sobre um tema, né? De você, exatamente. Naquele minuto, naquele tempo, você falar sobre um tema específico. Né? Exato. Desde aquele tempo eu já a gente estava falando de Twitter há um tempo, quando tudo era mato, né? Então hoje eu estou aqui matando saudade dessa história. Sou muito feliz por essa nostalgia e aqui no novo formato, né? Num podcast, que aí a gente pega toda a potencialidade da internet para dispersar isso para todo mundo. Conversa, né? Então, obrigadíssimo e vamos nessa, que a conversa vai ser boa. E está aqui com a gente também Felipe Guimarães, mais conhecido como Cacique. E desta vez você está no lado oposto das câmeras. Pessoal, nosso produtor do podcast, certo? Verdade. Você sempre está do lado de lá e agora você está do lado de cá. Quero ver a experiência, porque está sempre eu aqui desse lado. E agora eu vou poder pegar você na sabatina. E a gente no pé, né? Eu no pé. Mariana é isso. Não bate não, não bate Mariana. No microfone, não bate na mesa. A caneta já está batendo aqui. Então, inclusive, já puxe mais o microfone um pouquinho para você. Pois é, olha aí, tá vendo? Ainda bem. Obrigado, agora viu? Esse episódio vai ser perfeito. Agora. Esse episódio não vai ter nenhum erro, porque eu estou com uma pessoa que conhece tudo na minha frente, não vai deixar eu errar nada. E agora como convidado, porque, Mariana, por favor. Isso, exatamente. Você pode falar, você não pode falar aqui. Exatamente. Claro. Você é fotógrafo, empresário, já trabalhou para artistas nacionais como Joelma, do Eucalipto. Calypso.
Mano Walter, Henrique Juliano e entre outros. E hoje vamos falar sobre presença digital. Seja muito bem-vindo, Felipe Cacique. Ótimo. Primeiramente é um prazer estar aqui. Assim, confesso que fui pego de surpresa, né? Armaram aí pra mim, eu vim sentar aqui na cadeira, mas aí tô gostando, porque vocês vão poder ver um lado meu que muita gente não conhece. Isso. Porque assim, eu sempre trabalhei muito pelos bastidores, né? Isso. E aí trabalhando imagem de pessoas para que elas pudessem aumentar ticket e assim, aumentar a visibilidade na internet ou no offline, tanto faz. Então assim, eu tenho uma experiência de mais de 15 anos nessa área. E aí hoje eu vou tentar falar um pouco da minha experiência de vida aqui. Ô Felipe, também interessante que você escuta também muito, né? Quando você produz, você escuta muito aqui, você escuta muito o teu cliente falando, você tem a experiência de orientar o cliente a fazer, de como o teu cliente faz. Então, assim, eu acho que vai somar a experiência de vocês, né? Porque, pelo que eu entendo, a gente pode até explicar para a turma qual a diferença, por exemplo, do trabalho de vocês dois. Eu acho que a gente podia começar por aí, para as pessoas entenderem qual é o papel de Gustavo, né, como agência, e qual é o papel de Cacique como produtor de conteúdo, acho que para a gente poder já se familiarizar com os temas. O que é que vocês acham que seria a diferença do trabalho de vocês? Tá, eu vou pontuar uma história, porque eu comecei falando do tempo que eu estava na rádio. Eu acho que é importante dizer que sou jornalista e tenho 20 anos de formação. Passei 20 anos no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, já trabalhando com digital. Então, naquela época... Peraí, 20 anos de Jornal do Comércio, já trabalhava com a área digital, já internet, anúncio de internet, né? Já trabalhava Não, na verdade, reportagem. Reportagem. Eu estava no iniciozinho da fundação do JC Online. Entendi. Então, depois eu fundei, junto com a equipe, obviamente, o portal N10 e toda a estratégia pra vocês verem, né? 20 anos já tem a força digital, né? Já. Falando, parece uma coisa que é recente, que é nova, né? A gente não sente o tempo passando quando vê 20 anos. 20 anos atrás já tinha. Aí o pessoal pergunta assim, que idade tu tem? Eu disse, vamos deixar isso quieto. Não está em pauta. Mas, enfim, eu entrei no jornal lá atrás e 20 anos trabalhei nessa formação e vi a chegada da grande potencialidade das redes sociais. Até 2020, que era quando eu estava no jornal, eu trabalhava nessa questão dos bastidores, mas já como heavy user de Twitter. Eu estava lá quando tudo era mato, por exemplo. E hoje a gente vê uma nova rede social surgindo para suplantar o Twitter, que é o Threads. Já está todo mundo aqui? Eu ainda não fiz, se tu fizesse. Já fiz, mas ainda não usei. Não usou, mas já abriu a conta, né? Eu não abri ainda. Então, eu não. Tá não, já né? vou aqui anotar aula número 1. Vamos, tarefa de casa. Principalmente porque Pós-episódio. o Instagram agora ele está distribuindo muito, porque, enfim, eles fazem isso numa nova tecnologia lançada. Não é nova tecnologia, não. Nesse caso, uma nova rede. Nova, entre aspas, porque é o Twitter, né? Então, assim, desde o Twitter, ou mesmo o final do Orkut, eu já estava por lá porque eu precisava entrar nessas redes para conhecer o formato, etc, etc. Quando eu saí no jornal, só para não me alongar demais, mas quando eu saí do jornal, eu passei a trabalhar na minha rede social. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Quando você estava no Twitter, quando você estava nas redes, era Gustavo falando? Isso. Tanto que eu consegui... Gustavo. Você não estava como Gustavo Bellarmino, não como Jornal do Comércio. Você tinha não como a sua Jornal conta. do Comércio, mas eu fazia tudo no meu, porque o meu era experimentação como ainda hoje é. Eu gosto de toda rede social que chega, eu corro para pegar meu nome e tal. Então, eu testava tudo primeiro na minha para depois usar no jornal e ver como é a linguagem. Porque cada rede social tem uma linguagem diferente e a gente precisa entender e estudar muito isso, né? Você era o maior validador, né? Eu fazia no meu primeiro e agora posso ir. Por exemplo, eu queria muito botar esse selinho agora, que paga R$55 do Instagram. Pois aí já está aqui a minha pergunta, se vale a pena botar o selo. Mas então, vamos lá. Aí eu disse, segura essa aí que a gente volta a esse assunto, vamos deixar a curiosidade aqui. E eu vou falar para vocês o que é que eu fiz, né, no meu perfil. Então, quando eu saí do jornal, por causa do networking, que é importante em qualquer área, por conta do networking, eu já tinha já conhecia muita gente na área de gastronomia, que foi uma área que eu comecei a pegar por hobby. Já tinha muita gente na área de turismo e muita gente em 20 anos eu entrevistei e conheci muita gente. Então essas pessoas passaram a me seguir nos meus pessoais também. Quando eu saí do jornal, eu já não tinha um veículo por trás e precisei criar uma estratégia para que
eu me divulgasse e eu fosse minha própria rede, meu próprio veículo de comunicação, né? E eu disse, eu vou para onde agora? Então, coloquei lá o dedo no perfil Belarmino, que é o meu, e eu disse, vamos lá, vamos cuidar disso, vamos trabalhar com as coisas que eu conheço, lifestyle, vamos para turismo e vamos também para comunicação digital. Nessa época, eu já estava com a minha agência, e aí tem a agência que... Casa de Ferreiro Espeto de Pau, veja. Eu cuido um pouco da rede da agência, claro, cuido da estratégia, da presença digital dos clientes, mas cuido pouco da agência em si. Sim. Eu estou admitindo isso aqui para vocês. Certo, você não divulga tanto Não a divulgo agência. tanto a agência. Não divulgo tanto a agência, faço material e tal. Eu tenho que pegar até alguém da equipe para fazer isso. Foi um insight da agora. Mas aí eu fiz o meu perfil pessoal e ele passou a virar negócio também. Hoje eu estava conversando com um amigo e postei uma propaganda de um shopping e tal. E aí ele fez, mas peraí, tu posta no teu ou no outro perfil que tu tem? Eu vou falar do outro perfil também. Aí eu disse, não, eu posto no meu, porque o meu também é negócio. Então, assim, eu tenho que entender conteúdo como negócio, presença digital como negócio, até porque a partir do meu perfil eu levo então clientes para... Você tem 2 perfis. Eu tenho 2 perfis, porque aí tem o segundo... Todo mundo recomenda que não tenha, viu? Então, o outro perfil... Mas aí é que tá, o outro não é um perfil profissional, é um perfil de viagem, que é um outro tema. Era um perfil que nasceu como hobby. Ele nasceu como hobby e ele foi crescendo e as pessoas foram gostando, porque eu gosto de contar histórias. Então, eu tenho Viajou, Contou, contou, no Instagram. E esse perfil era só hobby, só para você viajar e contar as histórias depois. E aí ele foi crescendo. E as pessoas chegando, e daqui a pouco chegou a Azul, me convidou para um voo inaugural. Daqui a pouco a Azul também me convidou para ir até Campinas para conhecer aquelas aeronaves que são adesivadas com a Disney. Daqui a pouco hotéis começaram a aparecer, daqui a pouco começaram os negócios. Começaram a chegar pedidos de posts patrocinados. E a partir desse momento a gente já começa a dizer, opa, alguma coisa aconteceu. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, muito rapidamente, sucintamente, para até a gente passar essa conversa, quando você investe, quando você gosta de uma coisa na internet, começa a aparecer e você diz, opa, o que é que eu vou fazer agora com isso? Né? É a questão da abrangência, é a questão de você estar falando para o mundo e colocando uma energia boa ali em algo que você acredita. Então, você nas redes sociais, você é a pessoa, você essa conta da viagem, você faz para você. Por exemplo, você é a pessoa, você é a conta e você é a pessoa física da conta. E o que acontece? Acontece que até o momento eu era para mim, e depois eu comecei a pensar e precisei pensar em estratégia. Então, próximos passos, o que é que eu vou querer com isso? E aí a gente já começa. Verifiquei esse perfil, não meu pessoal, mas verifiquei esse, também como teste. O que é que eu fiz mais? Estou criando um blog e a gente vai crescendo a história, porque ele vira também o empreendedorismo para outros pontos. Sabe aquilo? Você tocou o negócio... avisou que está legal, que as pessoas estão chegando, que está tendo interação e você precisa investir nele. É aquela coisa da plantinha. Começou a sair flores e você está achando que está bonita, você tem que aguardar mais, ter mais cuidado com aquilo. Então, o Viajou Contou... Você tem os 2 caminhos. Você tem o seu que você faz e tem a agência, um post que faz para outras pessoas. Inclusive, ela é quem toma conta hoje da minha marca Belarmino, da minha marca Viajou Contou. Entendi. É a agência que emite nota, secretário toma conta disso. Entendi. Porque eu precisei profissionalizar esses 2 canais. Meu Deus, já tem até emitindo nota. Olha aí, Tem nota. Estamos tem nota, com tem. um blogueiro oficial. São notas. Notas emitidas. E Cacique, você é o que orienta as pessoas como se posicionar. Seria isso? Você orienta as pessoas como aparecer, qual é o teu papel, assim, oriento aos meus clientes. Tem cliente tanto PJ quanto também PF. Então, mas para os PFs, profissionais liberais, né? Que a gente atende muito, a gente ensina lá na empresa, no Cacique Studio, como você se posicionar na mente do seu consumidor ideal. Então, assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender qual é o consumidor ideal. Qual é o perfil, a persona, né? Que o pessoal vende tanto aí. Mas, às vezes o pessoal chega lá, não, gostei desse perfil aqui que vocês administram, mas a gente chega assim e fala, cara, peraí,
vamos conversar aqui, vamos fazer uma reunião. Tem alguns pontos aqui pra gente falar para você. Quais pontos? Você não tem nada a ver com esse cliente. Ele tem uma comunicação, ele tem um perfil, então assim, ele comunica de uma forma diferente da sua. Assim, a gente ensina também a trabalhar a base, o contexto, assim, na comunicação, né? Na agência. Mas enfim, contando um pouco do contexto, assim, né? Como é que eu vim parar aqui. Assim, é bem engraçado, porque assim, eu sou um cara cristão e eu sempre falo para todo mundo que a minha maior escola foi a igreja. Por quê? Porque eu aprendi lá. Na igreja onde eu fiz parte, eu trabalhava, eu cuidava da parte de direção criativa da igreja. E eu tinha o quê? 15, 16 anos. Nesse período eu fazia um curso, eu fazia já CGI, né? Computação gráfica, eu me formei com 18 para 19 anos. E aí eu comecei a aplicar na igreja, porque é onde eu tinha uma possibilidade de treinar, de pegar e exercitar aquilo que eu estava aprendendo. Certo. Mas aí tu divulgava para as pessoas da igreja. Tipo, vai ter um culto de alguma coisa, assim, vai ter um evento, isso não. Isso, tudo, porque assim, a minha igreja sempre foi parecia uma agência de publicidade. Porque o pessoal, ele foca muito em qualidade criativa. Então, assim, eu sempre gostei muito de criar. Eu era designer. Então, eu comecei a criar e fui desenvolvendo minhas habilidades. E aí o pastor um dia me chamou assim, cara, eu vou comprar uma câmera nos Estados Unidos pra gente melhorar a qualidade do audiovisual da igreja. Eu falei, cara, vamos lá, traz que eu aprendo e desenrolo. Peguei a primeira câmerazinha, foi uma câmerazinha, aquelas handcam, pequenininha assim, ó, ninguém dava nada por ela. Comecei, suguei, aprendi tudo. Detalhe, gente, às vezes a gente compra um equipamento e não lê o manual. Aí fica no YouTube tentando aprender com o povo. Sim. Mas o já tem o manual. O fabricante manda lá o manual, minha gente. O fabricante gastou uma nota para fazer aquele manual. Gastou. Eu não olho o manual. Acho que eu nunca li um manual. Pois é. E aí eu aprendi e tal, e trabalhando na igreja... A tua geração não vai ler manual. Vixe, a minha lia, mas eu também não leio, não. Eu tô com drone agora, eu aprendi com uns videozinhos lá no Dá YouTube. pra não derrubar. Olha, vídeo no TikTok também hoje em dia. Aí na igreja tinha um cara que ele tinha uma gráfica. E aí ele viu meu trabalho e gostou muito, me chamou para trabalhar numa gráfica. Trabalhei na gráfica, isso com 16 anos. Trabalhando. Uma dona de uma agência de publicidade ia lá nessa gráfica sempre. E eu atendia ela. Ela pegou e me chamou, saí da gráfica. Trabalhar na agência. Fui pra agência. Trabalhei nas maiores agências de publicidade aqui de Recife, já. E muita gente não sabe disso. Porque você está sempre nos bastidores. E aí eu sempre fui forjado, assim, né? Nos bastidores. E impulsionar pessoas, imagem, trabalhar. Então, assim, para mim hoje estar aqui é um grande desafio. Porque eu não estou acostumado aqui, nesse ambiente. Assim, vocês já que é onde seu cliente está, né? Onde seu cliente provavelmente está, não? Muito estranho. E aí, foquei na fotografia. Comecei a focar na fotografia. Comecei a fazer muito trabalho de graça no início. Pessoal, Só atenção. Tem muita gente que gosta das minhas fotos no meu Instagram, que eu fiz de estúdio e foi com ele. Quem quiser Nos saber. rendeu vários outros ensaios, hein? Olha aí, obrigado olha pela aí, sua imagem. olha aí. Obrigado. E aí, eu comecei a trabalhar com bandas de bairro, né? Comecei a trabalhar com banda, sempre gostei de música. Sempre eu toco um pouquinho de bateria, de violão. Então, eu queria agregar, de alguma forma, o que eu gostava como hobby no trabalho. E aí, resumindo aqui, networking. Conheci donos de estúdios e fui conhecendo, fui me indicando, até eu chegar no Mano Walter, que foi o primeiro artista nacional que eu trabalhei. Ele estava em ascensão, eu fui trabalhar com ele, deu certo, trabalhei 2 anos. Depois do Mano Walter, trabalhei 6 meses com o Henrique Juliano, depois de Henrique Juliano fui trabalhar com a Joelma. Passei quase 3 anos com a Joelma, até hoje eu ainda trabalho com ela. E aí, resumindo, eu sou um cara que amo trabalhar a imagem de pessoas. E as pessoas às vezes não entendem que a sua imagem é o seu principal cartão de visita. É a soma essa coisa das redes sociais, por isso que eu falo que ela é infinita, porque vê quanta coisa diferente a gente está falando, de profissões diferentes, de atividades diferentes para o mesmo fim. E de meios diferentes. De meios diferentes, né? A gente está falando de fotografia. Eduardo, você vai começar. Qual é a primeira pergunta? Eu tenho uma dúvida que eu acho que muitas pessoas também devem ter. Assim, como vocês têm papéis diferentes, mas assim, como começar? Por onde eu começo para criar uma presença digital forte? Tem a forma empírica de você que já gosta, como, né, Mariana aqui que vai e tem habilidade, tem
né? E vai e coloca a mão e depois ela vai dando forma, vai sentindo como são as pessoas e tem a possibilidade de você contratar uma consultoria, né? Então você contrata a consultoria, essa consultoria vai conversar, é quase um trabalho psicológico, né? E aí você vai conversar, entender qual é o tom de voz. A gente tinha uma cliente que estreamos uma rede e depois de conversar muito, ouvi-la muito, é muito importante essa questão, a gente usou um termo que ela não gostava, né? E isso é muito delicado. Né? Meus amores, ela não gostava de meus amores e a gente usou meus amores. Então... Como se para ela falar, não entendi. Não, uma postagem no Threads, inclusive. Sim, meus amores. Ela disse, quem botou meus amores? Eu não falo meus amores. Eu disse, opa, vamos lá, crise instaurada. Aí a gente vai conversar, porque o início de todo pensamento sobre o cliente, sobretudo quando a gente vai fazer a pessoa física, né? Ou a pessoa por trás da marca, né? Fulano, médico tal, doutor fulano e tal, que é o perfil profissional, a gente tem que entender como ele fala, porque não adianta a gente, que é a agência, escrever de uma forma e quando a pessoa vai falar, ela falar de outra. Verdade. Então é todo um trabalho realmente de muita conversa, de muita ideia, de entender o que é que está ali na essência para tentar passar aquilo. O texto, o áudio e até o próprio vídeo, para a gente também ter algumas regras do falar rápido hoje, que a gente tem um Reels de 1 minuto e 20 no máximo, e a gente tem que sintetizar. Então, para isso existe algo que, na minha agência, a gente traz também como base, que é o jornalismo, o media training, né? A gente faz o media training com os clientes para que eles também entendam a questão da impostação, a questão do olhar, a questão de colocar o dedo impositor ou não, como é que isso chega à pessoa. Então, a gente tem algumas questões técnicas que são olhadas para que a pessoa se libere. Ontem eu estava no ArtePE e eu precisei gravar com uma arquiteta. E eu levantei o celular assim, ela disse, sempre que eu gravo eu fico muito ruim porque eu pisco e eu fecho muito o olho. E eu disse, vamos fazer. Aí a gente fez e ela realmente piscou muito e o olho ficou fechado. E quando você vai olhar a imagem, aquilo não passa aquela segurança necessária. Ela só fala dessa forma quando tem o celular apontado para ela. Aí eu peguei o celular, coloquei aqui assim, eu disse, agora você vai falar olhando para mim. Não vai ficar melhor dos ângulos, mas ela falou muito bem olhando para mim. Então, assim, é também quem está cuidando de uma conta, passar uma segurança, passar um cuidado, e aí a gente segue, daqui a pouco a pessoa já está falando, pegando o celular, fazendo, sabe? Então, assim, o começo para este tipo de negócio, porque a gente tem que dividir em vários, esse tipo de negócio da pessoa física ou jurídica que representa uma marca. A gente chama daqui de equipe, né? Equipe, né? Ou porta-voz de uma marca. Esse porta-voz ele vai ter que ser treinado, obviamente, ele vai ter que se treinar e ter uma disciplina. Eu sempre digo assim, fale no carro, não em movimento, você para no carro, mas o carro é o lugar perfeito para você parar e fazer naquele modo selfie, você olha para você e conversa. Dica de MBA, tá? Vou anotar aqui. Faça no carro. Gente, é onde saem as maiores e melhores desabafos, quando devaneios. Eu falo, eu gosto também de fazer no carro. Às vezes eu paro, eu tive uma ideia, eu paro de vez em quando eu faço isso. É dever de casa. Às vezes quando eu faço dirigindo, mas aí eu paro para poder não bater. É dever de casa. Mas aí, só para também passar para Felipe, assim, quando a gente está falando de marca, uma marca também é uma pessoa na rede social. Então, durante muito tempo, eu atualizei as redes do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Então, o portal N10 era um portal mais jovem. Ele tinha uma linguagem que não era a mesma do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio não poderia falar com o público dele da mesma forma que o portal chegava mais. Né? E eu atualizava as duas, as três, porque era a Rádio Jornal também, a TV Jornal. Então, tinha que falar da linguagem de cada veículo. Cada veículo. E aí você trocava a chavinha e disse, peraí, agora eu estou falando com o Jornal do Comércio. Como é que o Jornal do Comércio fala? E existem 1000 estratégias, que cada agência tem a sua, de chegar a esse tom de voz. Por exemplo, qual é a personalidade que você se inspira? Estou fazendo tua rede. Tu vai dizer, eu me inspiro em Fátima Bernardes. Eu vou entender os porquês de Fátima Bernardes estar na sua admiração. E a gente vai pegar, não, porque ela é comunicadora, porque ela é isso. E a gente chega até os arquétipos. Claro que tem muita teoria aí por trás, mas a gente chega e para quem vai atualizar e para o próprio cliente entender como é que ele vai falar para o público. Aí a gente cai naquela coisa. Mas a rede social é uma falsidade e tal, não sei o quê. Por quê?
Ali, naquele momento, eu não vou colocar uma série de questões. Como é que você está fora dos stories? Né? Eu não vou colocar uma série de questões, por exemplo, a minha rede social, que eu trabalho com lifestyle, não sei o quê. Eu não abro muito espaço para algumas questões pessoais. Então, você termina mostrando aquilo que você quer. Você abre ou você não abre? Eu não abro. Você não abre. Não abro. Por exemplo, meu pai faleceu há pouco tempo, não sei o quê. Assim que morreu, eu até comuniquei, mas eu não coloquei o dia a dia do que eu estava passando ali nos bastidores. E eu tinha algumas entregas comerciais e tinha que fazer algumas entregas realmente de restaurante que eu fui e tinha que fazer avaliação e o review e tal. Mas é impressionante, porque algumas pessoas percebiam. Está acontecendo alguma coisa, você não está bem. Você não está falando como, você não está com brilho nos olhos por outras questões. Aí eu disse, gente, espera aí, não me traduzam tanto assim não. Porque realmente a gente não é ator, a gente ali está para viver, a gente está ali para falar verdades. E são essas verdades humanas que conectam. Verdade. Porque são redes sociais humanas. Por isso que a gente tem que humanizar marcas, por isso que a gente tem que deixar as pessoas mais humanas. Por exemplo, um médico. Se um médico... interpreta, e na hora que você vai numa consulta com ele, você vai dizer, não, eu queria aquele que fala ali comigo na rede social, aquele que é tão humano. Não, eu vim me consultar com outro, né? Então assim, esse tipo de coisa acontece, já aconteceu com clientes. Eu atendi uma clínica odontológica para crianças e uma odontóloga específica, ela não teve a magia que a gente passava na rede social, que é tipo, tudo muito lúdico, o atendimento às crianças muito legal, porque a criança não estava com medo, não queria, mordeu o dedo dela, e não foi aquela experiência. Ela foi nas redes sociais dizer que vocês eram um engano, porque assim, não era nada dessas experiências que você vende. Então a gente também tem que ter muito cuidado na venda da experiência da marca. Porque se você tem na rede social... Eu vou ser boazinha até meu paciente morder meu dedo, né? É por aí. Então, se você vende uma coisa, sabe, uma loja, vende uma rede social linda, que é tudo maravilhoso. Você chega na loja maltratado, acabou a credibilidade. Então, o social media, quem está fazendo um plano de marketing e comunicação, está destruído também, né? Verdade. E eu acho que por mais que a pessoa tente esconder, ela não consegue. Eu lembro um caso de uma blogueira que se separou e ficou, tipo... por alguns dias usando óculos escuros nos stories. E todo mundo percebeu que alguma coisa aconteceu. Chorando, não sei o que, cara de triste, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, para você. Vou usar para minhas redes sociais. Use. A gente estava aqui conversando antes, né, da gente começar, que a minha atividade fim não é... Meu negócio não são as redes sociais. Eu acho que talvez até um número significativo das pessoas que nos assistem, de repente, não tem como atividade fim a rede social. A rede social, ela usa como para dar opinião sobre alguma coisa, usa, por exemplo, vamos botar o nosso mercado, certo? O corretor. O corretor usa lá para postar um empreendimento que ele está vendendo, um apartamento que ele recebeu, o telefone dele, o produto dele, mas a rede social, de repente, não é o grande fim, a atividade fim dele, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando aqui da minha experiência. Eu tenho presença digital, eu estou nas redes sociais. Mariana seria a pessoa que hoje, da Pernambuco Consultora, né? Seria o rosto que mais aparece da Pernambuco Consultora. Mas a minha responsabilidade dentro da Pernambuco Consultora não são as redes sociais, né? Eu não uso as redes sociais para vender apartamento. Eu uso para trocar conhecimento, para falar um pouco sobre as coisas que eu aprendi nesses meus 20 e tantos anos de mercado, sobre dividir com as pessoas. É lógico que eu falo da Pernambuco Consultora porque é minha empresa. É lógico que eu falo dos produtos da Pernambuco Consultora porque é minha empresa. Mas não é a minha atividade fim. Eu não ganho dinheiro com isso, digamos assim, né? Não é o meu... por exemplo, eu tenho uma agenda de reuniões, eu tenho uma agenda de atendimento, eu tenho uma agenda de planejamento. Por exemplo, hoje a gente teve reunião de resultado da empresa, a manhã inteira. Depois tive reunião com o pessoal do comercial, mas não sei quanto tempo. Reunião com não sei quem. E como que eu vou também dar atenção às redes sociais se eu não tenho isso como minha atividade fim? Como é que eu posso... Através do seu propósito.
Meu Qual é o Deus, seu mas meu propósito propósito no termina o Instagram? dia e eu não postei nada, meu Deus. Tirando os stories lá, malhando, indo pra praia, que você já Isso falou que é o muito pessoal não se fácil de inspira. fazer. Isso é fácil pra mim, certo? É fácil. Isso E o que é é fácil. difícil pra você? Difícil no meio do meu dia, da minha agenda, que é de demanda totalmente diferente das redes sociais, eu poder dividir com as pessoas o que elas acham interessante. Porque eu penso no seguinte, certo? A pessoa não está afim de assistir o que é importante para mim. Uhum. Está afim de assistir o que é importante para ela, tá? Ela, sei lá, que saco Mariana ficar só mostrando, por exemplo, as reuniões que ela tem com a equipe. Isso não me interessa, não. Eu quero saber o que ela está conversando, quero saber o que ela tem de conhecimento. E às vezes passa o dia inteiro, passa 2 dias, passa às vezes 3 dias, e Thaís aqui, que está aqui do meu lado. Mariana, cadê você no Rios, no feed? Cadê você não sei aonde? Então eu fico pensando que como a gente pode ajudar as pessoas que também não têm atividade fim como recurso financeiro, mas que precisam entender que ela precisa estar lá. Eu entendo que eu preciso estar na rede social. Eu sei disso. Para mim, de repente, é mais fácil, apesar de todo mundo achar que é fácil eu aparecer, para mim é muito mais fácil estar dentro da minha sala, no negócio. É mais fácil para mim. Todo mundo acha que é mais fácil estar nas câmeras, mas não é. Uhum. Então, como é que a pessoa que não vive disso vai estar nesse meio de comunicação? Muito possivelmente, as pessoas que não dependem do Instagram para vender, qualquer outro fim, ela tem a necessidade de transmitir conhecimento através do Instagram. Então, assim, você tem muito conhecimento aqui na área imobiliária, setor de vendas. Eu aposto que, no mínimo, 70% do público que lhe segue são mulheres que querem te veem como referência, que você chegou em um lugar que muitas sonham. E, assim, se eu não me engano, aqui na Pernambuco, a maioria das pessoas que trabalham são só tem mulher. perfil feminino, né? É. Então, assim, falando um pouco sobre... Para os corretores, assim, que a gente atende também, eles chegam querendo mudar, eles são, por exemplo, pequeno padrão, e eles querem MC, Minha Casa Minha Vida, né? Minha Vida. E eles querem migrar para médio e alto padrão, por exemplo. E aí, só que quando a gente vai dar uma olhadinha, analisar, fazer uma análise de perfil da rede social dele, ele não comunica para esse público. A gente fala contexto. Trabalhe sua base e contexto. Aí, o que é base? E a gente fala, a base é como você se veste, como você entra e sai de um lugar, como você se porta, como você comunica. Você fala errado, você fala muita gíria. Assim, o público mais A e B, assim, é muito visual. Então, Só vai te comprar se tiver de paletó e gravata, ou pelo Não, menos não de paletó necessariamente, blazer. Mas faz diferença. faz diferença. Faz. Mas assim, onde você vai almoçar, qual restaurante. Beleza, você quer atingir o público A, Você gosta tem de que investir, né? gosta de comer um cachorro quente ali da tia, coma, mas não poste. Então, assim, Eu como isso, McDonald's, viu? isso, Normalmente eu não posto. isso vai comunicar. E aí depois fica reclamando porque não vende. Eu não vendo. Aí fica naquela estratégia Habib's, né? Só esfirra. Porque só vende no volume. Então, assim, o cara começa a te vender como uma picanha argentina, sei lá, como uma carne cara. Que aí você vai ganhar qualidade. Você vai ganhar em qualidade, não em volume. Hoje a gente fez uma migração, a gente está migrando até o perfil que a gente atende na empresa. Eu fiz uma migração, né? Porque eu era muito do meio artístico e agora eu estou mais corporativo. Eu trouxe do artístico, a minha vivência do artístico para o corporativo. Tanto que eu Que sou o artístico tem essa coisa, como ele quer ser visto muito, né? Isso, e aí uma frase... A Joelma, que é a dançarina, como ela se veste, né? Como tudo, ela Isso, tem e uma frase que eu uso sempre quando vai com um cliente lá é tipo, seja o artista da sua profissão. A pessoa fica, por que ser um artista da minha profissão? Não, se venda como um artista, trabalhe sua imagem, seja um produto caro, para você aumentar seu ticket. Ah, mas como é que eu faço? Invista. Se você chega lá achando que a gente vai vender para você, a gente não vai. A gente vai lhe comunicar para o seu perfil de cliente ideal. Aí, como é que eu faço? Começa Isso, mudando. Você não vai... Isso, você disse Muda. tudo. A pessoa não vende pelo outro, né? A pessoa orienta, né? Mas vender tem que ser a própria pessoa. E a venda, a gente é uma empresa muito farmer. Porque a gente cultiva muito o relacionamento com os nossos parceiros, né? Então, a gente trata bem, a gente sempre responde, a gente não fica postergando algumas coisas, enfim. E aí, é isso que as pessoas precisam entender. A se posicionar, porque presença no digital tem muito a ver sobre posicionamento.
presença no digital, enfim, pessoas usam muitos termos. Eu acredito muito na prática do que teoria. Teoria é legal, mas a prática funciona. Funciona muito. E assim, antes feito do que perfeito... digital, tem que ter a parte pessoal também. Como é essa misturada? Tipo, vamos lá. Vamos botar o meu exemplo, né? Vamos me usar de exemplo, mas vamos lá. Para que as pessoas, como você está dizendo, me comprem, né? Comprem meu produto, ou meu serviço, ou comprem apartamento da minha empresa, não adianta eu só fazer a parte que eu estou aqui sentada e falando. De repente, eu tenho que fazer também a minha vida para que a pessoa se inspire, né? Se reconheça na pessoa, é isso. E para quem tem empresa, a gente teve uma reunião com a clínica Odonto essa semana, e aí os donos conversaram com a gente e falaram, não, porque a gente tem que trabalhar a nossa imagem também, porque a empresa, porque precisa vender mais. Eu falei, já era para ter trabalhado há muito tempo, porque o criador sempre vai ser maior que a criação. Por isso que às vezes a gente até vende mais pelo nosso perfil pessoal, porque a gente tem mais autoridade do que a empresa. É verdade. E eu acho que, Mari, tu trouxe muito isso para Pernambuco. Foi o oposto, né? Eu trouxe o pessoal. Pois é, por ver teu dia a dia, ver que não é só uma coisa, você falando só de imóvel, você está ali, as pessoas hoje em dia gostam de ver o que você está falando, também trazendo o Podpack, faz o público ficar mais perto e ficar mais interessado, não só no teu Instagram, como também trazer seguidores para o da Pernambuco. Pois é, mistura, né? A pessoa física com a pessoa jurídica. Agora, outra coisa, assim, para vocês dois, eu quase fico doida quando o Isis bota para mim aquele negócio de quantidade de postagens. E existe esse negócio de padrão mesmo, vamos lá. Tem que ser um feed por dia, 2 feeds por dia, não sei quantos stories. Isso é enlouquecedor, minha gente. Eu gosto de quebrar a regra, que para mim não existe. É desesperador. A pessoa tem que ser... Às vezes eu quero postar 2, não pode. Só pode um, porque o Instagram não vai entregar. Story, por exemplo, tinha... Isso é verdade. Tinha um método lá que, eu vou postar 3 de manhã, Sim. 3 de tarde e 3 de noite. Hoje não Sim. existe mais. A entrega é muito maior quando você posta tudo de uma vez. Posta tudo. Se você tem 20, posta os 20. Vai entregar mais. Stories. Aí tinha lá, eu tenho aqui uma fórmula que é enquetes. Vou fazer 3 enquetes de manhã, 3 enquetes de tarde, 3 enquetes de noite. E aí, beleza, vai engajar. Não, hoje não existe isso. É postar. A pessoa quer consumir conteúdo o mais rápido possível seu. Não adianta mais aquela técnica João Kleber. Eu vou vender um produto, mas calma, corretor. Não, vou mostrar aqui só uma parte aqui da localização do empreendimento, tá, gente? E não vou mostrar de tarde eu vou mostrar aqui o rooftop. Vamos lá, vou mostrar o rooftop. Não, porque de noite eu vou mostrar os ambientes aqui da casa. Não funciona mais, você não vai vender. Dificilmente você vai vender. E tráfego, por exemplo, né? Vou trabalhar o tráfego. Sim, vamos para essa história do orgânico e tráfego. Minha gente, é muita coisa para a gente conversar. Vai ter que ter mais uma edição. Mais uma edição. Peçam aí, ó. Curtam lá no curtam, no por favor. peçam. Repeteco. Porque nós também somos nossos maiores validadores. A gente testa muita coisa com a gente para poder aplicar com o cliente. E assim, tráfego, hoje a gente mal faz. Porque a gente trabalha muito bem a nossa base de cliente. Então, muito network, tem muita indicação já. Então, assim, network ainda é o segredo. Acho que é o segredo, assim, vai perdurar por muito tempo, porque network é força, fortalece marca. Então, quando você tem uma marca forte, ela já se vende por si só. Quando você trabalha um branding, quando você trabalha sua marca pessoal, você consegue vender muito mais, aumentar o seu ticket. Aí, essa coisa da marca pessoal, minha gente, é muito difícil. Por exemplo, às vezes a pessoa não está maquiada, não está com o cabelo feito, não está com a roupa adequada. Essa coisa de marca, eu fico pensando nos pobres mortais, entendeu? Porque a pessoa, isso eu tô dizendo, se a pessoa vive disso, a pessoa acorda, se maquia e vai fazer conteúdo, e vai estar linda, com a roupa pensada no conteúdo, no que quer, ou um blazer, um tal. E as pessoas, de uma forma geral, certo, estão no seu trabalho e vai ter que produzir conteúdo, não maquiou, tá com olheira, saiu, sei lá, o cabelo... Tem uma... A roupa não tá marrom com bege, não, tá lá, sei lá, tá estampado com xadrez. Agora tem uma influencer e amiga também que eu sigo, é jornalista,
a Viviane, Revira Vivi. O perfil dela é incrível, assim, engajamento enorme, enorme. Ela aparece sem maquiagem, daqui a pouco aparece linda. Ela aparece lá sem maquiagem, eu tô sem maquiagem, com olheira e tal. E dá aquele choque, porque daqui a pouco ela, pum, aparece linda apresentando um programa, não sei o quê. E ela vai mostrando esses dois lados. Estratégia também. Né? Essa estratégia que eu digo. Ela fica marcada por mostrar a realidade, vamos dizer, a vida real. E também quando ela tá linda, maravilhosa e arrumada, né? E tem outro perfil que eu sigo. Pode citar perfis, né? Lógico. Então tá bom. Recife para 2. Só tem uma conta para pagar depois do final. No final tem só... Eu vou mandar para quem eu tô citando. No final tem só um número de um Pix aqui, isso, para pagar, mas nada demais. E aí o pessoal do Recife para 2. Eu quero anotar esse do Vivi. Revira Vivi. É uma querida. E aí, é muito legal. Então ela entra nos bastidores e mostra, sabe? E às vezes até no Reels mesmo ela vai lá e coloca. E assim, o pessoal é muito conectado com ela. Ela tem algumas mensagens que conecta assim realmente pelo emocional. E aí tem um perfil que para mim é case, eu quero até conversar com eles depois assim, sabe, nas minhas redes para falar sobre a história, que eu acompanho desde sempre, que é o Recife para 2. Então é um casal muito novos, muito novos. Eles têm 21 anos, talvez tenha 22 agora. Mas eles deram assim, uma sequência ao perfil deles, que você vai... Quem acompanha como uma historinha, né? Então você vai observando a sequência e vê como tem mudado o perfil, como eles têm mudado, como eles têm amadurecido. E é um perfil de dicas, de restaurantes, de hotéis. E hoje, quando você olha para o perfil, já está cheio de publicidades nacionais lá. Mas é o negócio deles. É o negócio deles. É o negócio deles. Mas isso só para falar como as histórias conectam, né? Então, assim, eles estão ali contando histórias. Por quê? Eles não querem ser o que não são. Lá no perfil, botavam andando de ônibus e Natália falava que, olha... eu tô pegando Davi, que é o namorado, e criaram toda uma narrativa ali por trás que conecta as pessoas. Então, mais do que a quantidade de posts, é você entender que você precisa ter uma narrativa. E aí, pronto, ela ia pro RU, que é o restaurante universitário da Rural. Aí mostrava ela no bastidor. No bastidor tudo pode, né? Então, mostrava comendo lá naquele restaurante universitário, mostrava todo aquele dia a dia, às vezes pegando ônibus. E hoje eles estão fazendo propaganda da Nissan. Então, eles pegam o carrinho ali, com videomaker profissional, mostram os bastidores disso. Então, sabe, um vídeo que eles colocaram de um refrigerante está com 25 milhões de views. Minha nossa. Então, assim, senhora. Vocês vejam a conexão. Estou falando de muito engajamento. Tem técnica para postar? Sim, não, no feed. Eles têm a estratégia deles. Vai funcionar comigo se eu fizer igual? Talvez não. Agora, o que eu quero falar sobre quantidade de postagem é que, na hora que você fecha um contrato, e aí falando pela UnPost, não mais por Bellarmine, mas pela UnPost, eu tenho que dizer, olha, a gente vai ter um volume X de posts, senão a gente endoida. Vai ter 50 feeds hoje, então a gente tem, obviamente, um calendário de postagens. E a gente faz todo um organograma para poder postar. E aí, claro, vão surgindo eventualidades. Por exemplo, vai ter um mega assunto. Um cliente meu estava na casa de Neymar. E no meio de todas aquelas polêmicas. Então, vamos fazer um reality show. E como é que a gente vai aproveitar o fato? E como é que a gente vai entrar nisso? E se virar uma crise, o que é que a gente faz? Então, tem a estratégia para isso também por trás, cuidando, sobretudo, da imagem do cliente. Agora, quantas histórias vão ter? O que render, muitas vezes. Né? Então, se for coisas do dia a dia, hoje a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Às vezes a gente organiza. Às vezes o que me enlouquece, assim, é essa coisa da programação. Menina, eu fico desesperada, porque, olha, hoje é sobre... E não sai porque não é a minha atividade fim, entende? É uma mistura de eu saber que é importante. Por exemplo, como é o nome daquele... programinha que a gente quer. Pessoal, a gente vai lançar um programinha, como é o nome? Você Sabia, todas as quintas-feiras. Pois é, Você Sabia, surgiu do nada. Veja que legal, eu disse, eu quero fazer um vídeo sobre esse tema. Eduarda, sente aqui, aí chamei outra funcionária nossa, Yasmin, sente aqui, vocês vão ser minhas alunas, viu? Desse jeito, não foi? E peguei um quadro e comecei a riscar, igual o professor. Filmem, e se fizer sentido o que eu falar, a gente posta. Se não fizer sentido, pelo menos vocês aprenderam.
E assim, aquilo ali não fazia parte do meu dia, fazia parte de uma informação que eu queria dividir, que eu acho que as pessoas gostariam de saber. Elas adoraram. Amei. E por mim teria todos os dias o Pois quadro. aí inventaram agora o quadro Você Sabia, meu Deus do céu. Aí a gente já está aqui pensando qual vai ser O próximo. O próximo. Já dá Podem pra dar deixar, spoiler do primeiro, que eu tô interessado em saber também. Pois é, o primeiro foi assim, um negócio que surgiu, eu disse, meu Deus, o pessoal não sabe sobre isso, não. A gente faz muito lançamento e coloca lá uma torre de um empreendimento, certo? E, às vezes, os clientes, os corretores, os funcionários não sabem por que determinado terreno e empreendimento são horizontais, são verticais, são baixos. Do lado de um tem um de 10, o outro é de 30. Por que que um é mais largo, o outro é mais comprido, né, mais alto? Por que que um tem 20 por andar, o outro só tem 4 por andar? Por que que um tem um lazer enorme, o outro tem um lazer super enxuto? E muitas vezes, aquela solução que é dada no empreendimento é simplesmente para atender a legislação. Então, o que eu fui explicar lá é o que são as palavras-chave, por exemplo, sobre coeficiente. O que é um coeficiente? É a quantidade de vezes que você pode construir o tamanho do terreno. O que é um gabarito? Né? Que a gente se fala muito, que às vezes eu vejo o corretor dizendo, não, porque o gabarito... E às vezes a pessoa não sabe nem o que está falando. E se um cliente perguntar, o corretor tem que saber. Gabarito é a altura. O que são recuos? O que é um percentual de solo natural? Essas coisas, né, que são técnicas. A gente senta aí, que eu vou falar para vocês isso. Eu acho que encontraram uma fórmula maravilhosa para contar uma história pro leigo, inclusive, né? Isso. Exato. Poxa, eu não entendo. Eu vou falar com você como é que eu vou saber dos tons. Isso está vendo que eu não estou vendendo apartamento. É. Né? Não foi uma coisa para vender. Foi uma coisa de comunicar, né? De explicar. Agora, eu não sei dizer se isso a turma gosta, né? Eu, pelo menos, amei. Super interessada. Vi pessoalmente e vou ver no Instagram sempre. Né? Porque são assuntos, assim, pro nosso dia a dia que não custa sempre ter mais informações, né? E aprendizados sobre diferentes tópicos. Que a gente... com ela alguma coisa, quando ela tá gravando assim, aleatoriamente, e ela diz, e aí, ficou bom? Eu disse, poxa, eu não sabia disso. Pois é. E veja que não é a minha atividade. Então, eu fico pensando... Sei não, como as pessoas vão poder fazer os vídeos e estarem presentes nas redes sociais. Eu fico pensando nos meus corretores que eu quero que estejam presentes. Na minha equipe de funcionários, como vão estar. Porque se a gente criar uma regrinha muito assim, 2 feeds, 20 stories, não sei o quê, a pessoa não vai sair do canto. E para o nosso cliente também saber como que o empreendimento dele foi construído, Foi da pensado. onde veio, né? A gente tem um empreendimento, aquele de Casa Forte, muito interessante, que tem um terreno nosso, que a gente lançou esse empreendimento, do lado lançou outro empreendimento. E o da gente só tem 10 andares, e o outro do lado lançamos iguais, o outro tem uns 20 e tantos. E os corretores ficavam perguntando, como é isso? Lançando igual, produtos parecidos. E eu disse, porque a legislação ali em Casa Forte, cada vez que você soma terreno, você tem que obrigatoriamente diminuir a altura. Faz parte da legislação. E no caso do nosso vizinho, é um terreno só. Então, a legislação permite que ele, com um terreno só, possa ser mais alto, o gabarito mais alto. O gabarito da gente foi para 36, porque a gente juntou 4 terrenos. Então, essas informações que não é para vender apartamento, mas, querendo ou não, é importante. Isso se chama autoridade. Você se posiciona não vendendo apartamento, mas como autoridade na área, porque você sabe conversar com do leigo que vai querer entender isso ao corretor ou qualquer pessoa que precise desse seu assunto. Pois é, então o é corretor assim tem que você está se posicionando. Isso também, né? O corretor, de repente, quer vender apartamento, ou o profissional liberal. O que é que eu vou falar para essa turma? A gente tem que prezar muito pela qualidade também. A gente tem uma cliente que é da área imobiliária também. E qualidade não tem, meu Deus, meu cabelo tá sempre assanhado. Mas assim, as pessoas... Não tem problema você não fazer com tanta qualidade. A gente sempre fala, pô, story é permitido. É meio que tudo permitido. É um romance e o feed é um namoro. Então, conteúdo de qualidade no feed. Story não. Assim, essa cliente, quando foi lá para o estúdio da gente gravar conteúdos, ela fecha pacotes mensais. E em 2 horas de gravação a gente consegue conteúdo para o mês todo. Então, assim, não existe essa desculpa de não tenho tempo. Isso é fato. Porque tempo se compra. Tempo se compra. Ela vai lá e paga por tempo.
Então ela paga uma agência, uma produtora audiovisual para fazer o conteúdo dela. No primeiro vídeo que os vídeos dela batiam 1.000, 2.000 visualizações. O primeiro bateu mais de 30 mil que a gente Olha fez. só, porque foi um vídeo bem feito, que a E pessoa com gostou estratégia. de ver. Porque a gente trabalhou, o perfil dela é alto padrão. Ela vende muito, praia, vende muito. Então ela, pô, eu quero fortalecer a minha marca Botar pra pessoal. vender Pernambuco Consultora, viu? Pelo amor de Deus, né? Peraí. Vou dizer pra ela vir aqui um dia. É. Mas ela é muito boa, assim, ela realmente ela é uma outlier, ela é muito fora da curva, e ela comunica bem, ela sabe vender, só que ela precisava de qualidade para poder comunicar o quão boa ela é. Ela é muito boa, às vezes a pessoa tem muita autoridade, a pessoa tem muito posicionamento, a pessoa tem uma presença digital muito absurda, só que às vezes o conteúdo que ela entrega de valor não tem muita qualidade em produção. É verdade. E assim, você, por exemplo, Mariana, você conseguiria pegar, assim, eu acho que 1 hora por dia e fazer conteúdo pro mês todo. A gente, assim, é muito possível, porque você tem muito às vezes conteúdo. não consegue entrar na minha sala, quanto mais 1 hora. E as pessoas às vezes não vendem e não conseguem essa presença no digital porque elas não têm constância. Constância, o segredo, vamos supor vamos dizer aqui que é constância. Trabalho. O segredo sempre vai ser trabalhar. Tem que trabalhar. Os clientes às vezes, não vendi. Não vendi. Por que eu não vendi? Porque você não trabalhou. Não adianta a gente só fazer conteúdo engessado. Eu quase não trabalho, então. Não adianta a gente só fazer conteúdo de agência bonitinho, engessado. Vamos encerrar esse episódio, porque eu vou sair daqui já com um monte de trabalho, mas vamos. Se a pessoa ela não trabalha, ela não aparece no story, ela não faz um vídeo orgânico. Gente, oi, tô aqui na Pernambuco Construtora, vim gravar aqui um podcast hoje, muito legal, acompanha aí. Não, é só vive na base de post, não vende. Se o objetivo da rede social for conversão e vendas, ela não vai vender. Vou pensar numa coisa bem assim, Fale, viu? Porque eu falo muito, pelo amor de Deus. Pensar num extremo, assim, estou pensando num corretor. Vamos botar um corretor não, porque é um corretor da minha área. Vamos lá, um vendedor de consórcio de moto, certo? Lá das antigas, sei lá, o cabo já não é lá jovem, o cabo lá das antigas. Como é que essa pessoa vai entrar nas redes sociais e vai virar uma presença digital? Consultoria. Assessoria. Ela tem que estar disposta a desembolsar. Não é arrumado, não é nada. Tem que ter uma iniciativa, pelo menos, para se arrumar, não é isso? Aí você falou assim, eu disse, pronto, vai apelar pro humor. Ele não é bonito, não é arrumado, não é nada. Ele vai chegar com conteúdo de humor e vai pegar no TikTok o pessoal e vai. Eu tenho uma solução, Todo vão lá no mundo tem estúdio. Olha aí, resolveu, né? já Todo mundo tem potencial. TikTok. Eu tenho uma solução, vão lá no estúdio. Muito bem. Vamos lá que a gente dá um jeito. Eu acho que também a coisa mais importante é você ter sua própria marca. Você é conhecido por isso, vamos dizer, humor. Você é conhecido por... igual tu falou, tem gente que usa roupa xadrez com quadriculado. Tá, mas ele é conhecido por usar roupa assim, Tem que entendeu? continuar. Exato. Mas, resumindo, eu acho assim que a questão da presença no digital, as pessoas podem falar vários segredos, várias fórmulas, mas a presença se faz primeiramente através da sua imagem, a sua fotografia de perfil mesmo. Como é que está a sua fotografia de perfil? Você investe na sua imagem? Você investe na sua presença no digital a partir da sua imagem, da bio? Não. Às vezes as pessoas vão lá só fazer foto pro LinkedIn e esquecem as outras redes sociais. E qual seria o maior desafio hoje que vocês acham para uma pessoa que... Eu fico pensando que se de repente a pessoa não se esbarra na situação de que ninguém vai me ver. Não tenho seguidor, só tenho... Só meus vizinhos e meus irmãos me seguem. Imagine, sei lá, eu tenho 200 seguidores. Né? É um mendigo de like, né? Oi? É um mendigo de like. Mendigo de like, né? Sei lá, tem 200 seguidores. Como que eu vou conseguir isso? Veja, a pessoa tem 200 seguidores. Como é que eu vou conseguir 20 mil visualizações? Estratégia. E trabalho, eu acho. Também, igual a Classic disse, trabalhar. Eu acho que tem que... se a pessoa precisa ter essa presença digital, ela quer... tá ali dentro. Não só meu Deus, eu preciso aparecer, mas eu tenho medo, eu não quero. Mas quer, de fato. E, sabe, eu acho que ela vai trabalhar para isso. Vai gravar dentro do carro. Vai estar em contato com a agência, com alguém que possa também dar esse suporte. Tem muita gente que vai com as próprias pernas, que
quer estar lá. E tem que sentir. Primeira coisa, tem que guardar a timidez no armário, né? É. Precisa Era isso que eu ia tirar dizer. A tua timidez do geração armário. tem mais vergonha ou não? Ou tipo, Não. menos? Menos vergonha. E eu Menos acho que vergonha. também uma coisa importante é a pessoa se entregar 100%. Sem perder pensar se a vai ter muita vergonha. gente ou não. Vai Não errar. ser julgado porque tá andando assim, né, minha gente? No shopping. Você É. vai pode fazer. acontecer. Você eu vai confesso fazer. que às vezes eu tenho vergonha Sim. de estar assim, em ambientes, né? E tá. Mas veja, Imagine não é Você. obrigado também. Você tem que ter a noção de que em que lugar que você vai conseguir entrar, como vai entrar. Tem horas que realmente só uma foto aqui desse cafezinho, botar nos stories com uma legenda, ela já comunicou mais do que um vídeo que eu estivesse falando água aqui. Entende? Então, assim, é ter a percepção. A gente está trabalhando com o audiovisual, né? A gente está trabalhando com imagem em movimento, mas também a estática, mas também um detalhe ali que a gente consiga colocar e passar uma informação. Trabalhando por uma loja de plantas, uma foto que bombou muito, era uma foto do tronco, não sei se vocês conseguem visualizar aquela planta, a Rafis, que é o tronco dela, ela parece um leque, né, verdezinho. Madeirada. E o tronco dela, ela tem muita, como se fosse uma palhinha, Fibra, assim, né? uma Uma fibra. fibra. E aquela imagem ali já diz qual é a planta, né? Então, teve um post de um cliente que era essa imagem, todo mundo se conectou com aquilo, sabe? E aí, voltando a um assunto, eu lembrei disso agora, mas voltando ao assunto sobre frequência, eu atendo um restaurante lá em Serra Negra, que a gente coloca... É muito raro as postagens, porque o próprio funcionamento dele é raro. É só às sextas, sábados e domingos. É o Laos. É o Laos. E aí, uma postagem, do nada, era uma florzinha que só nasce nessa época do ano. A gente colocou nos stories. Numa sexta-feira, depois de passar uma semana sem postar nada. 4.000 visualizações. Meu Deus, por que isso não acontece comigo? Rapidamente. Isis? rapidamente. Então, assim... E não é uma rede de 100 mil seguidores, né? Tem 29, sei lá, mil seguidores. Mas 4.000 rapidamente, né? Uma flor, uma conexão, Então, a gente... É isso. Não existe uma fórmula, né? Mas aí você tem que ir sentindo no dia a dia. E na prática, minha gente, vamos para a prática, né? A pessoa vai começar a cuidar das redes e tal. Na prática, vamos para os feeds, pro feed que é o namoro. Existe alguma coisa mais bacana de colocar? Se é vídeo, se é reels, se é foto, já que vai ficar lá, né? Porque eu acho que se o perfil é aberto e a pessoa vai entrar, é o currículo da pessoa. É o cartão postal, né? Já que vai ficar É lá. o cartão de visitas, desculpa. O que é que vocês sugerem, assim, que seja mais para a prática, né? A pessoa que é um profissional autônomo de qualquer área. Vamos ajudar aqui a turma a sair desse episódio já com a rede social bombando. No feed, colocaria mais vídeos, mais fotos, mais coisa pessoal, coisa profissional do trabalho que faz, mais frases, né? Tem muita coisa que eu vejo de muita gente que posta frases motivacionais, né? Tem umas coisas assim. Minha gente, eu já mudei assim, mas tem pessoas que eu sigo que postam tanto no feed, que eu olho às vezes pro feed e tem assim 10 mil inserções. Né? E acho que é a estratégia da pessoa, de repente. Como é que você gosta de consumir conteúdo? Eu digo assim, como é que você, quando vê essa pessoa que tem muita coisa, você que não tem pouco tempo hoje, o que é que você faz? Talvez você escolha uma para ver, né? Aí você depois vai ver outras pessoas. Eu não sou referência, vou dizer por que eu não sou referência. Eu uso as redes sociais muito diferente das pessoas. Eu não sou referência, definitivamente. Mas eu digo assim, a fórmula de consumo mesmo. Veja eu não, como não é quero minha rede ver. social. Eu não sigo ninguém. Não sigo. Eu só sigo as pessoas ou empresas ou entidades que são referência em algum assunto que me interessa. Ótimo. Eu não sigo pessoas, assim, eu não Mas sigo... essa empresa, se ela colocar 300 assuntos num dia... É importante para mim, porque eu tenho poucos seguidores. Você consome sigo todos de poucos. todos os que você segue? Quase sim. No quase. mesmo dia? É no porque mesmo não é... dia, não. É. Mas assim, eu entro na pessoa e vejo tudo que a pessoa postou. Vejo os destaques, vejo os stories. Eu vou na pessoa. Aí imagina... diferente. Vamos ver como é que é Eduarda eu segue. sou diferente. Vamos trazer para A realidade para é quem que eu segue não sou. mais Vá, pessoas, né? 15 segundos de um story pra mim já é muito. Não assisto todo. Tu não assiste um story. Sai pulando, né? Saio pulando. O Reels também vou adiantando, passando conteúdo. E eu amo quando tem legenda, porque eu não preciso escutar. Tipo, eu posso ir lendo, passando, e a informação que me interessa eu vejo.
E eu gosto também, eu sei que todo mundo fala que Reels entrega mais. Mas pra mim, como eu sou prática, eu gosto de coisa rápida, eu prefiro quando é uma foto, uma publicação de uma foto, que, por exemplo, eu adoro moda, aí eu quero ver a roupa de tal pessoa. Num Reels vai demorar pra chegar a roupa que ela tá usando. Tá na geração agoniada, você. Mas se de repente você vê um Reels de uma estilista falando como foi o processo de criação daquela roupa, você vai parar pra assistir? Acho que não tem paciência, né? Já quer ver o produto Eu final. quero ver o produto final, vou adiantar pro E de produto preferência já com final. preço, pra saber, né? O preço e onde comprar. Exato. Eu acho que existem muitos perfis de público, por isso que essa resposta não é uma resposta fechada. Né? Só aqui, conversando com vocês duas, a gente já viu 2 perfis muito diferentes de público. Então, tem que fazer essa análise de quem é teu público, para quem é que você está falando, embora muitas pessoas possam chegar até ali. Mas, com base nisso, você vai entender. E também no teste, é sempre teste A/B, né? Você vai colocar vídeo, o vídeo deu certo, às vezes o outro não vai dar. Então, eu acho que não existe uma fórmula de bolo. A gente tem que, eu acho que para cada cliente, né, eu acho que você concorda comigo, para cada cliente vai ter que ser uma estratégia diferente. Porque você vai observar o cliente, quem é o público e tal. Então é todo um trabalho mais delicado e também a aptidão que a pessoa tem para se conectar à pessoa e tal. Depois de todo um trabalho também enfim, trabalho pessoal, né, de montar ter a disponibilidade para aparecer, para falar e tal. E entender que às vezes a foto vai ser da Rafis vai ser muito mais interessante do que um vídeo da Rafis. Agora, a rede social chega e se impõe, dizendo, Instagram, por exemplo, agora a entrega é de vídeo e a rede social vai ser uma rede de vídeo. E aí você vai fazer o quê? Como é que você vai lutar contra isso? Então a gente vai misturando os formatos e procurando o ideal. Se adaptar. E tudo muito de análise, né? Tem muitas ferramentas e muitas coisas técnicas que a gente poderia falar aqui que uma agência trabalha para um perfil, mas a gente está tentando ser o mais prático possível. Então, assim, análise de dados, trabalhar a base métrica, às vezes o próprio cliente não sabe quem é o público dele. E tem uma coisa tão simples que você pode fazer no seu Instagram, até se você está começando, por exemplo, do zero. Começou do zero, abriu lá o Instagram. Quero focar em vendas. Quero vender. Abre uma caixinha de perguntas e coloca o que é que você quer mais ver aqui no meu Instagram. Mas como é que a pessoa vai responder se a pessoa nem segue ele? Aí tem que botar um dinheirinho, né? Tem que botar um dinheirinho de tráfego, não? De tráfego para poder a pessoa saber que ele existe, né? Eu fico pensando, a pessoa nem sabe que ele existe. Aí é por isso que a gente precisa trabalhar conteúdo estratégico. Se ela não tem seguidor, tem 0. Reels, conteúdo isca, que é conteúdos magnéticos. Então, story, por exemplo, o primeiro story tem que ser um conteúdo, tem que ser uma isca, que vai te levar até o último. Porque às vezes você pega, desliza para o lado e já passa para a próxima pessoa. Então, você tem que ser interessante. Você aprendendo a ser interessante na internet, você consegue fisgar o seu cliente. Então, entenda qual é o seu perfil, o perfil do cliente que você quer atingir. Se o seu objetivo for venda, lifestyle também. Se você for lifestyle, você pode conseguir parcerias com agências de viagem. Se você for uma pessoa bem apresentável, que comunique bem, né? Então, assim, qual é o seu objetivo? Você vai abrir um Instagram para quê? Para me divertir, para comunicar o que eu aprendi em 20 anos de carreira, 15, 20 anos de carreira. Então, primeiro ponto, propósito. Qual é o propósito? Que eu vou abrir meu Instagram. É para vender, então eu vou ter que estudar venda. Não adianta. E eu acho que não ficar também frustrado, né, minha gente? Vocês dois, que você do lado, que você é a persona, né? E você quem posta, não, quem orienta. Às vezes eu vejo que pessoas ficam frustradas porque tem poucas curtidas, né? Poucas visualizações. A pessoa se frustra porque não tem as 20 mil visualizações. Eu tenho né? um publi rodando no ar hoje. Por favor, vão lá curtir, minha gente. Curtir e comentar, porque senão eu vou ficar frustrado. Pois é, você vai ficar, né? E não ficar frustrado, porque E olha pode que eu fiz acontecer. tudo que eu aprendi em Tudo todos é os isso. anos de Olha, trabalho. eu E não sei assisti se o vai andar. Podpack, tudo que disseram lá, tô fazendo não sei o quê, botei a roupa, tô falando bonito, tô não sei o quê, ninguém curtiu minha foto. Me deu um frio na barriga, no Viajou Contou, né? Eu tava perto do aniversário do Recife Olinda, isso era quinta-feira. Não, quinta não, desculpa, terça-feira. E terça-feira entrou em contato pelo direct uma marca nacional de roupa falando comigo, né? E aí eu disse, ixi, isso aí eu acho que né? Eu acho que é golpe. E aí a marca chegou e tal, aí, olha, a gente queria fechar uma parceria com você para que você fizesse
um post sobre o aniversário do Recife Olinda. 5 dicas do Recife Olinda para fazer vestindo a nossa roupa. Eu disse, tá, quem foi que indicou? Ela disse, não, a gente procurou muitos perfis em Recife e acha que esse seu perfil é o que casa. Olha aí. Aí você fala bem, não sei o quê. Aí eu disse, mas hoje é terça-feira. Eu tenho que te entregar esse vídeo na quinta para aprovação. Como é que eu vou fazer isso? Você dá conta. Gente, a pessoa nunca tinha me visto na vida, assim, pessoalmente, nem negociado. Eu sei que você dá conta, porque eu te acompanho. Eu acompanho, eu vejo, a gente te achou e tem que ser você. Aí eu disse, tá bom. Aí fui lá, botei preço, não sei o que. Entramos na conversa pelo WhatsApp, ela aceitou toda a proposta e eu fui correr para me virar. Tava chovendo no Recife, foi uma confusão toda que ninguém viu, né? Os stories do bastidor ninguém viu. Mas veja, era um perfil pequeno, é um perfil de 5 mil seguidores e chegou a marca nacional, a Reserva, e veio, patrocinou e quis que eu apresentasse vestido de reserva e tal. O que foi que eu fiz para essa pessoa chegar até mim? Menor ideia. Segui minha vida, segui minha jornada, segui imprimindo... Não foi proposital com esse fim, né? Não fui procurar. E outra, eu não estava falando de moda, não estava falando de absolutamente nada nesse perfil. É turismo, etc. A Reserva chegou lá, tá patrocinado. Tá lá agora no meu Media Kit. Agora já tá no Media Kit. Agora eu já sou Reserva, famoso. Azul, Pernambuco Construtora. Tá agora tudo lá no meu famoso. Media Kit. É a presença digital forte. Aí isso termina assim. No meu caso, eu não estava criando um perfil com um objetivo. A partir do momento que a coisa aconteceu naturalmente, eu fui embora. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que quando você se dispõe a botar a cara, não interessa se é pequeno, se é grande, quando começa a ter constância, volume, presença e consistência naquilo que você está colocando, alguém está vendo. E esse alguém pode ser aquele que vai chegar e comprar o teu imóvel. Exatamente a pessoa que precisava ver, né? Precisa de 200 mil seguidores talvez os 200 mil estejam interessados em outro tipo de perfil. Tem 5 que vão comprar o teu produto? É com eles que você tem que falar, né? E hoje de manhã a gente estava falando sobre fraudes na academia, estava falando sobre fraudes no Instagram, essa coisa de roubar conta, de não sei o que de conta. Aí uma pessoa me sugeriu, Mariana, por que você não bota o selo? Porque se você perder a conta... Para mim era uma coisa tão assim, distante, eu imaginar que eu vou ter o selo, porque eu acho que aquele selo é conquistado, né? Para mim, quando eu olho aquilo ali, eu imagino... A gente está falando da Rafa, olha a Rafa ali, olhando para ela, a própria. Isso aí. E a pessoa precisa conquistar, né, esse selo. E agora o Instagram está vendendo esse selo. Não sei nem quanto custa. R$55. É o quê? O ano, o mês, é o quê? É o mês. O mês é caro. Ele ganhou uma nota, porque eu não estou com o número na cabeça aqui. Em um dia. Meu Deus, imagina isso todo mês. Eu acho que foram muitos milhões. Muitos milhões. Ele ganhou em um dia. Isso é o quê? Isso é para proteger a conta. Isso é para... Porque é como se ela dissesse assim, Mariana... É a pessoa que estava me explicando, né? Você é uma pessoa que as pessoas confiam no que você diz. Se as pessoas confiam no que você diz, essas pessoas que roubam conta ou que fazem coisa errada podem usar a sua conta para fins que não seja da atividade correta. E aquilo ali tem certos graus de cuidados e proteções para que sua conta não fique tão vulnerável. Aí eu disse, minha gente, eu vou pagar para eu ser aquele selinho. Para mim ficou um negócio tão absurdo. Mas como é isso? É assim mesmo? A pessoa paga ou ainda é conquistado? Porque eu fico pensando que já só vai aparecer quem paga o selo, né? O Instagram começa a fazer, só aparece quem faz rios, depois só aparece quem faz não sei o quê. A gente pode trocar figurinha aqui, viu? Porque eu tenho algumas informações, certamente você tem outras. Eu sei que já estão dizendo sobre aquilo que você falou, né? Algo que é conquistado. Sim. Já estão dizendo que o Instagram é muito esperto, gente. É, muito que sabido. Eles já lançaram o selo dourado. E o primeiro brasileiro a ter o selo dourado vai ser Carlinhos Maia. Entendi. Então, o primeiro brasileiro a ter esse selo conquistado. E agora todo mundo vai querer o selo dourado. Azul, todo mundo o tem. azul é para todo mundo, menos para a empresa. Mas por isso enquanto. era só uma especulação, não vai não vai não. Eu ouvi esse burburinho. Que vai ter um selo Over Power Ranger. Gold, mas não duvido silver, nada, gente. É possível. Né? É possível. Mas assim, o selo foi algo muito... Assim, eu via... muitas pessoas vendendo o selo antes dele ser comercializado. Tipo, eu vou conseguir o selo para você. Eu vou conseguir colocar você na mídia e vou fazer isso e você pagar uma fortuna para ter esse selo. Não sei se conseguiam esse ou selo não. É por quantidade de seguidor? Não é quantidade de seguidor, é relevância. É uma pessoa que tenha
Por exemplo, eu sou verificado no Facebook há muito tempo. Na época que a gente, por causa da nossa atividade, ser jornalista, por exemplo, você vai olhar, todos os repórteres jornalistas da Globo são verificados sem necessidade de pagar, porque estão vinculados à sua imagem, imagem pública. Então, você que tem, por exemplo, assessor e tal, que andava muito com o Joel, eu acho que tu conheceu, Rafael Ascioli. Sim. Ele, por estar muito com as celebridades e tal, pá, ele foi verificado. A mesma coisa, o chefe Auricélio, lá de Noronha, ele disse, nossa, do nada apareceu uma verificação. Por quê? Porque todo mundo vai lá no restaurante dele. Aí vai Bruno Galhaço, tal, ele posta com ele, e Bruno Galhaço faz referência. E aí tem isso, de as pessoas que aparecem muito em veículo, assim, em publicações nacionais, etc. E aí esse selo verificava essa pessoa com pedidos ou não. Depois o Instagram abriu e foi uma grande máquina de dinheiro. E a gente viu muita gente fazendo que não tem nenhum trabalho com rede social, fazendo só para dizer, eu tenho um selo. Quando eu vi, de repente, foi aquela enxurrada nos meus comentários de gente com selo, né? Eu disse, caramba, o novo hype agora é não ter o selo. Eu disse, não, eu não vou querer eu vou ficar selo. sem selo, que eu vou É melhor. Já abri melhor, um seguidor, já vou comprar aqui meu selinho. Pois é. Você tem um nome, tem um documento, né? Que comprova que você é você. Você consegue comprar o selo. Então, existem alguns benefícios para esse selo, que um deles é na teoria, não conheço ninguém ainda que precisou usar, você vai ter um atendimento mais especializado para caso aconteça. Que a pessoa estava dizendo, um atendimento mais humano, para que você consiga recuperar uma conta ou mesmo derrubar perfis fake. Eu acho que você tem que ser muito famoso para ter fake, criando perfis aí. Quem sou eu na fila do pão para alguém querer fazer um perfil fake meu? Quem sou eu na fila do pão? Mas assim, a gente tá... Tem tanta gente famosa, uma pessoa fazer perfil fake vai fazer logo de mim. Eu ainda não tenho uma opinião formada se os clientes devem ou não ter sabe, o verificado. Eu ainda não vi exatamente as vantagens. Você consegue fazer sticks, né? Você consegue fazer aqueles os GIFs que você coloca porque você é verificado. Você consegue, tem essa questão da proteção mais próxima e tem aquela prova de que o documento que você é você. É uma prova de que você é você. Eu conheço vários influencers e formadores de opinião que estão ali se colocando como verificados. Porque trabalham com esse tipo de conteúdo e querem ter essa chancela. Eu sou eu e vamos embora. E aí tudo bem, você trabalha com aquilo, mas por que você vai gastar R$55 se você nem trabalha com a história e tal? Imagina isso dentro de um ano, e aí você verifica e desverifica. E uma coisa que eu vi... 55 é melhor você gastar para se produzir, para poder produzir conteúdo. E uma coisa que eu vi foram pessoas fazendo postagens, criando cards e dizendo assim... A conquista de uma vida, agora eu sou verificado. Eita, foi um enxurrada. Dizia assim, verificado com R$55, gente. Para com isso. Mas eu fiz a verificação, não do meu pessoal, fiz do Viajocontor para experimentação, para ver se tem algum benefício. E na próxima edição que eu vou convidar, a gente conversa sobre esses testes aí. E deixa eu perguntar uma coisa a vocês, minha gente. O que é que vocês acham de pessoas, por exemplo... Um exemplo, Eduarda, ela gosta de moda, certo? Ela não trabalha na área de moda, ela trabalha no marketing de uma construtora. E imagine que ela vai ter o Instagram dela para falar de moda, que não tem a ver com o trabalho. Então, ela tem uma atividade secundária que não é a atividade fim dela. Imagine, no meu caso, por exemplo, eu trabalho aqui na Pernambuco Construtora e quero fazer sobre... Vida fitness. Estou longe que só... Não, não. Mas vamos supor, certo? Que eu vá fazer vida fitness. Sobre treino, alimentação, rotina e tal, esforço, determinação. Imagina que não tem nada a ver com o meu negócio em si. Isso funciona, isso vale, porque você poderia ter o seu sobre moda. Não? Não sei, né? De repente, não sei, tem o seu... Que não Quem tem a ver, sabe, né? Porque hoje você faz o seu pessoal, você posta as suas coisas, seus momentos de diversão, né? Não usa aquilo como um negócio, né? Mas você poderia usar como moda. Ou não, minha gente, tem que ter a ver com o que a pessoa... Acho que pode... pergunta difícil, Acho que assim, eu amo moda como hobby, mas vamos dizer, meu dia a dia, meu trabalho que eu também amo, é marketing,
voltado para o mercado imobiliário, então acho que pode misturar, né, os dois. Pessoa, né? Pode misturar. Eu acho que sim. A gente não pode esquecer que a rede social é uma rede social. Não é um LinkedIn. Assim, e é uma rede social também, né? Mas o Instagram é uma rede social. Você precisa socializar com as pessoas. Não encarar só como uma rede social que você vai vender. Não uma rede de venda feita para isso. As pessoas que transformaram. Com o passar do tempo foi, eu vi uma oportunidade dessa rede social, desse Instagram, eu utilizar para vender, para o meu negócio. Mas assim, se a gente for quanto mais social a gente for, mais relevância, mais engajamento você vai ter. E a venda é a consequência do relacionamento forte que você vai construir através do Instagram, da sua rede social. De A gente repente não a pode pessoa pode esquecer. começar até o inverso, né? Fazer a parte do social primeiro, né? Da sua vida social, e depois que as pessoas entenderem que você é uma pessoa confiável, que o que você diz procede com a sua vida real, né? É o que eu falei, trabalhar o contexto. Porque você, às vezes, posta que você não vive. E quando a pessoa te conhece, cadê aquele cara que vendia riqueza? Olha como ele está chegando aqui, olha como ele se veste. Então, o cara está me vendendo um curso para ele ficar rico. Às vezes acontece uma coisa, por exemplo, eu posto, às vezes, minha rotina matinal, eu gosto muito de, depois da academia, fazer umas orações na praia, né? Faço lá minha meditação, boto meu pé na água e faço minha meditação. E gosto de dividir, porque eu acho que aquilo ali é uma coisa que me faz muito bem e eu gostaria que as pessoas também fizessem. Só que minha vida é pilhada, né? Minha vida não é aquilo ali, né? E vão ter pessoas que acham que Mariana vai ficar até às 10 da manhã na praia. Hoje de manhã, uma amiga minha perguntou, fica aí que eu tô chegando. Eu disse, menina, isso são 5 minutos que eu fico na praia. Mas é o que se vê, né? Isso, né? Uma amiga minha fez assim, eu acabei de te ver aqui no Instagram, fica aí que a gente vai ficar na praia. Não, veja, eu vim pra fazer minha oração, é 5 minutos e eu vou embora, né? Minha vida, não. E já aconteceu também de, Mariana, você não é aquela pessoa que está na praia, porque eu tô aqui, trelei, não combina, às vezes, com aquela pessoa que está lá fazendo meditação no sol. Mas eu também sou aquela pessoa. Mas nós somos vários, né? Isso. Né? Então, múltiplos. De repente, e tem a vida que não está nos stories. Também, que é a maior parte. Eu tenho 2 exemplos rapidinhos para falar sobre vida pessoal e vida privada, por exemplo. Eu sou muito amigo de Mirela Martins, trabalhava com ela, que é colunista Social 1 do Jornal do Comércio e tal. E ela tem o Social 1 que é, sabe, muito expressivo e tal, e ela tem o perfil dela privado, ela só aceita os amigos. Então, ali no privado dela, ela não é a colunista, ela está falando sobre as férias, as viagens e tal. E muita gente quer, inclusive, já chegaram, Mirela, me desculpe que eu estou falando dessas histórias, mas chegaram para reclamar dela no público, assim, como é que uma colunista se presta a ter um perfil fechado. Mas meu perfil Deus, é fechado. Direito, né? Ali é meu negócio, então é um negócio que não tem nada a ver, mas ela poderia estar com o perfil dela aberto, sabe? Até Leonina deveria estar com o perfil aberto para mostrar para todo mundo, mas ela não quer, ela escolheu ter a família dela ali, colocar as postagens, ter os amigos. Tem um outro case também que é o seguinte, um cliente da gente, até então era loja de planta. Mas quando a dona resolveu se posicionar e mostrar a cara, ela virou a porta-voz do negócio. O negócio fez isso. Então, colado ao que ela vende, que é a planta e tal, ela começou a falar de mudanças na vida por causa também das plantas e dos cuidados e tal. Então, ela tinha 27 quilos a mais. E ela emagreceu e contou essa jornada. As pessoas vão até a loja para conhecê-la e para saber como foi. Massa. E ela começou a virar inspiração para aquilo. Ela vende planta, mas ela também vende propósito, né? Então, a planta faz com que você se sinta bem. E sabe, todo esse contexto está ali dentro. Né? Ela é super... ficou bem distinto, né? Ela fez a planta, fez da vida e terminou... Falando um pouco de uma curiosidade, me desculpe, Joelma, que eu vou contar umas coisas aqui também que muita gente não sabe. Enfim, eu passei mais de 2 anos com Joelma pra lá e pra cá. E assim, eu pude ver uma Joelma bem humana. Sim. Bem pessoa, bem gente, que a TV não é que tá no ninguém palco, conhece, ninguém fez uma matéria tão profunda, porque eu vivia na casa dela. A gente viajava com ela, já dei carona no meu carro com ela assim. Quando ela entrou no meu carro, meu irmão viu assim, meu Deus, ficou assustado assim, Joelma entrando no carro.
E assim, ela é muito humana. Quando eu entrar no teu carro, assim, tu me dá uma carona e tu faz, meu Deus. Meu Deus, Mariana. É. E assim, a gente uma vez viajou, ela joga bola. E assim, a gente viajou, ficou no mesmo hotel e do nada ela manda a assessora dela chamar todo mundo pra jogar bola. Eita, vê. E aí assim, ela no meio dos homens tudinho jogando bola, dando lapada, mas ninguém podia tirar a bola dela, né? Porque é a patroa. Que patroa. Se tirasse a bola, ela é braba. Se tirar a bola, mas assim, ela é muito humana. Ela joga bem. Joga muito. Olha aí. Ela jogava muito. E assim, às vezes a gente viajava no ônibus. A gente às vezes pegava a estrada pra Belém, aí 2 dias e meio, de Recife, Belém, quando ela morava aqui. E às vezes no meio da estrada ela mandava parar o ônibus pra comprar uma manga, descia descalça, pegava uma manga, aí quando chegava em Belém tomava banho de rio, chamava a gente pra tomar banho de rio. No aniversário dela ela juntou a equipe todinha, comprou lá cerveja, bebida, vamos lá gente, vamos lá se divertir. Então isso não tem registrado, infelizmente. Mas assim, desculpe, Joelma. Mas de repente, Mas porque o foi pessoal uma vê. decisão dela, né? Porque a Ivete, ela a vive Ivete, que é isso. também É. fenômeno, ela bota muito tudo da vida Isso, dela, né? é. Indo no restaurante, e é uma Isso. decisão. E nem Joelma por isso... decidiu não. não e colocar. tá certo ou tá errado? É. Não, tá Cada certo. um, é. Para É uma ela. decisão, né? Uhum. E pra gente encerrar, mas que você vai passar até amanhã aqui conversando. O que é que vocês acham do futuro disso, das redes? É coisa que vai continuar, essa coisa do Instagram, tá morrendo, tem uma nova, tem, sei lá, qual é o futuro disso? Vai virar uma coisa mais de venda? Veja só, a geração do meu filho, eu tenho um filho de 17, ele já procura qualquer coisa que ele vai comprar, ele não usa mais o Google, ele usa o Instagram. Uhum. Restaurante, roupa, tudo que é produto, ele procura o Instagram. Ele, né? E TikTok Tua geração também. TikTok. Por exemplo, receita. Antes a pessoa via no YouTube. Hoje você vê a receita no TikTok com menos de 1 minuto. Olha pra isso. Com um minuto da Velocidade. receita, meu Deus. A sociedade da rapidez. Geração da rapidez. E qual é o futuro disso? Vai continuar essa coisa mesmo? Tem alguma perspectiva de mudar? Se é coisa mais vender ou da rede social, da vida da pessoa, né? Existe alguma... Eu acho que é muito cíclica. né? Porque assim, o próprio podcast já existia há muitos anos atrás. Pois é, live, por exemplo, ninguém assiste, eu assisto ainda live. Eu queria Ainda- fazer uma live, todo mundo foi contra. Olha, meus bastidores foi contra, que ninguém quer ver Eu mais quero, live. eu quero ser vintage. Eu disse, não fiz nenhuma live na pandemia, eu quero fazer agora. Eu tô a fim de fazer agora. Pois eu sou Porque eu acho que louca pra fazer live. eu acho que a não concorrência querem tá que eu faça menor. live, ó. Com a concorrência menor, eu acho que você tem mais chance, né? Porque na época da pandemia era todo mundo, né? Uhum. Fazendo live, você só era live ali, naqueles pontinhos do Instagram. Pois é, o meu não tem mais É. não. Quase não tem quem eu sigo fazendo. Sim, então... Eu acho que eu acho que vai mudar só a forma de comunicar. O Instagram vai mudar, o Facebook vai mudar. Eu acho que não vai acabar. Por exemplo, teve uma aposta que foi o Clubhouse lá, que foi um fenômeno e tal. Todo mundo, vamos entrar em salas, vamos lá compartilhar. Pessoas cobrando para que você entrasse na sala. Salas aqui exclusivas, de mentoria e tal. Acabou. Então, assim, não deu certo. São tentativas. Nem sempre vai dar certo. Talvez o Threads não dê certo. Tão certo, até porque ele veio do Twitter. Então, ele é uma cópia. Não sabe se é bem feita sim, ou mal vai feita. bem, Mas assim, Snapchat. Aí eu não sei quem usa mais. É. Que Não aí escuta o mais Instagram falar, né? chegou e criou os stories para acabar com o Snapchat, né? É. E aí o Instagram é nocivo com relação a isso, né? É. Ele chega, quero, pá, e derruba, faz, quero, é. cria. Uhum. Aí a rede começa a virar um Frankenstein e agora você vai ter que estar atualizando várias coisas interligadas. É igual a Apple. Dá um medo, né? É igual a Apple. Dá Você um- entra ela cria um ecossistema para que você fique refém. Exato. Então a Apple você se torna refém. Porque ela criou um ecossistema perfeito. Você tem um airdrop, tem isso, tem aquilo, tem a Siri, tem isso, você trabalha tudo junto, transferência de arquivo tudo mais rápido, fluidez no trabalho. De A gente Apple que pra trabalha, Apple, quem né? tem agência, a maioria, posso estar enganado, mas trabalha com Apple. Não é porque, é porque tu tem um app, tu tem um iPhone, porque o pessoal não sabe porque é a qualidade que ele entrega. É a fluidez, é a melhoria do seu workflow. Na agência, então... até investimento você comprar um iPhone hoje, de repente, né? É um investimento de produção, né? E se você puder começar o seu Instagram comprando um iPhone para gravar seus vídeos, você vai entregar muito mais qualidade de vídeo, de áudio. Então, assim, é um investimento. Para quem trabalha com rede social, enfim, com agência, é bem importante. Eu sempre falo, e não é porque eu sou fanboy, não. É porque realmente ele traz qualidade e a gente preza muito pela qualidade. Então,
Pois é, de som, né? De imagem. Isso. E Eu aí, minha gente, adoro. agradecer a vocês. Olha o presentinho. Opa! Eu vou ficar até Você emocionado. vai gostar, porque você vai ganhar do outro lado. Sempre. Opa, o microfone, por favor, não me abandone agora no final. Dê pra ele, tá? Sempre vi as pessoas ganhando. Ganhando, e agora você vai ganhar Obrigado. o seu. Não, eu quero ver aqui. Gustavo, Abra. Peraí, eu quero. Abra. Agora é Vamos hora da olhar. verdade, viu, Isis? Vamos ver se é a hora da verdade. Tchau, tcharam, tchau. Não acredito. Meu irmão, não. Tem que registrar aqui, ó, pro povo. Felipe Gente, Cacique, olha aí. personalizado, Personalizado. E eu soube que é um Olha. novo modelo, né? Que É tem novo aqui, ó. modelo, aqui, ó. Eu já vou olhar Novo a sua modelo meditação aqui. na praia e vou levar quando eu for me inspirar. Muito bem, minha gente. Poxa. Meditem na praia, que faz bem. E se não tiver o pé na praia, bota na grama, que funciona, funciona, também. funciona. Pé Pra na aterrar, né? areia. Uhum. Energia telúrica. Chama de pé no solo, né? Pra Pé- mim, eu gosto também de sento na varanda, fico olhando Pronto. pro mar, é meu Isso, lugar. né? Nem que seja 5 minutos. Às né? vezes Não eu confesso precisa- que eu confesso que tenho inveja quando eu vejo seu história, você tá na praia lá, o barulho do mar, assim. Pronto, Aí veja. eu, poxa. Mariana tem uma vida tão fácil, vai pra praia. A vida dela é tão A vida- calma. E a dela é vida? a vida dela é tão calma, tranquila, tão E silenciosa. fora dos stories, como é que tá, né? Correria. Corta. Foi muito engraçado, porque hoje aí outra amiga fez. Não sei o que, gostei tanto. Menina, eu já tô dentro do carro indo pra empresa. Não tô aqui ainda, não. Mas, minha assim. gente, obrigada, viu, por conversar com a gente. Tem alguma coisa mais que vocês queiram registrar, Eduarda, que a gente não falou? Esse tema, como a gente falou, é muito vasto. Uhum. Né? É vasto. Eu acho que é válido a gente depois até fazer um espaço para ter mais perguntas, para a gente trazer até as perguntas das pessoas depois desse episódio. Ótimo, se tiverem perguntas aí, manda pra mim que eu respondo também. Pronto, manda teu Instagram, Tá, faça arroba- aqui sua arroba propaganda, o Belarmino. pessoal lhe achar. Só isso, Belarmino. E o Viajou Contou, né? Viajou.contou para quem se interessar por conteúdo de viagem. Tá bem movimentado. Maravilha. E vem muita novidade Eita, agora aí. férias, ou já programar as férias do ano não, que e vem muita coisa aí. Até no final do outubro ano. tem algumas coisas muito interessantes chegando por lá. E no É no nacional, internacional, tem algumas... é internacional, É e nacional também. nacional, meu Deus, Olha, olha eu vou dizer que a primeira, maravilha. Noronha. Aê, olha Noronha aí. chega no dia 25, eu já parto e depois vem o resto das viagens. Aí te acompanha na viagem, aí vai dando os dicas. E aí eu vou procurar lugares para trabalhar dos lugares onde eu estiver. Noronha é complicado porque a internet lá é muito ruim, mas é pouco tempo. Mas Pois é é, isso. compartilha. Eu acredito que para além de rede social, assim, eu acho que Instagram é um fenômeno assim, nunca visto. Eu que tô ali desde que tudo era mato, assim, eu nunca vi o efeito Instagram e assim, a quantidade de pessoas conectadas a isso também. Mas muita coisa está chegando, né? Com inteligência artificial também e com realidade aumentada. Ano passado eu comprei um curso de metaverso, porque eu queria estar ali dentro. Eu sou do tempo do Second Life também. E aí comprei o curso do metaverso. Quando eu tava para entrar no curso, aí chegou tudo do chat GPT e tal, não sei o que, e pronto, eu disse, eita, agora eu vou ter que fazer desse, porque como é que o mundo está em O metaverso vai ter que constante... ficar aqui um pouquinho, de repente, né? O mundo está em constante evolução, evoluções muito rápidas, porque a gente estava falando de drone há muito pouco tempo. Daqui a Isso. pouco a gente está voando num drone. Mas a gente, né, vai estar nos carros autônomos e tal. Então, a gente hoje não está falando mais de uma rede social como algo dissociado da vida. Hoje a rede social ela é intrínseca ao que a gente está fazendo, porque as evoluções tecnológicas elas estão para a rede social e estão para esse mundo que a gente está conectado. Dá uma certa angústia assim do que vem, o tal do Dá. FOMO. Eu tenho Dá, muita dá. angústia Todos os também. dias. Também. Porque a Muda gente entra... muito é, rápido. Eu tudo tenho muda um muito, pouco muito isso. rápido. Então, eu não consigo ser futurólogo, eu só consigo dizer que as histórias, elas sempre vão conectar os seres humanos. Então, é isso. Contem boas histórias que a gente vai se conectar ou no Instagram ou numa realidade virtual qualquer. Que não seja essa, se for outra, né, a gente Exatamente. vai ser ouvido de alguma forma. É. E você, Felipe Cacique, como é que as pessoas lhe acham para contratar, para fazer foto naquele estúdio e tal, produção, fotos, maquiagem, roupas? Tem o meu Instagram pessoal, que é Felipe_Cacique, tá lá verificado.
Não sei se foi pago ou não, né? Não sei se tinha tanta relevância. E o Instagram, em parceria comigo, me deu o selo, mas... Gostou de você. Tem o Instagram E, gente, também. quem não for verificado, não fica triste, por favor. É o novo hype. É o hype, o negócio agora é ser escondido. Tem o Instagram da agência também, que é o Cacique Studio. Então tá lá uma marquinha roxinha, lá uma cabaninha assim. Aí é uma alquinha, né? E é isso. Podem tirar suas dúvidas lá. Também não esqueçam de tirar suas dúvidas, já fazendo um jabazinho aqui, tá? Que eu também preciso. Não esqueça de vocês, mas é pra aqui mesmo, pra Podpack. Gente, as dúvidas também, coloquem lá nos comentários. Perguntem nos comentários do vídeo. Esse vídeo tá saindo, que você tá assistindo esse vídeo aqui agora, hoje. Comente lá, porque aí, né, nos próximos Podpacks, assim, a gente pode... Ajuda a gente a pensar nos convidados, nos temas. Né? É um desafio para a gente. Veja, é uma empresa do mercado imobiliário que vende apartamento. A gente está falando num podcast sobre presença nas redes sociais. Né? É bem distante, mas é próximo, né? É uma coisa... Pronto, qualquer dúvida eu estou lá disponível. Vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas comigo no meu Instagram pessoal ou da agência. Então, foi um prazer estar aqui. Quero agradecer. Foi ótimo. Você gostou de estar do outro lado da câmera? Sim, para mim foi muito desafiador quando eu recebi essa notícia ali. Essa missão, essa missão. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, não. Quem é que vai gravar, meu Deus? Mas graças a Deus tem uma equipe muito boa que está aqui trabalhando e dá conta. E se precisarem de mais alguma coisa, pode chamar que eu estou à disposição. Ótimo, vamos conversar. Eduardo Eliacha na Pernambuco Consultora. Sim, muito meu bem. Instagram é fechado, quem sabe no futuro eu abro, mas por enquanto Pernambuco Construtora. Muito bem, qualquer dúvida que quiser saber, manda no Pernambuco, no direct, ou no meu que eu repasso para ela. Minha gente, obrigada mesmo. Esse tema é massa e a gente conversaria aqui horas e horas. Pessoal, como o Cacique disse, por favor, se inscreve no nosso canal. Curte nosso vídeo, comenta para o YouTube. Olha, é tudo aqui que a gente falou. A gente não quer ser visto, visualizado, a gente quer ser referência. A gente também quer ser referência no YouTube. Então, comenta aqui no nosso Podpack, certo? Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos também no Spotify, também com o canal próprio do Podpack. Meu Instagram é Mariana Vanderlei 1 e o da Pernambuco Consultora, Pernambuco Consultora. E muito bem. Valeu. Palmas.